É, tentei colocar no YouTube, Jader, mas alguma coisa aconteceu que não tá no YouTube, não entrou no YouTube. É Misteriosa. misterioso. Muitas coisas misteriosas estão acontecendo agora, inclusive até esse momento aqui, vocês não têm noção. Eu tô me sentindo, sabe, quando você vai correndo num filme de tesouro que a caverna começa a desmoronar atrás? Assim que eu tava me sentindo chegando aqui pra gravar. É, galera, é o seguinte, por que que a gente tá fazendo essa live? Por que que eu acho importante fazer isso? Por que que eu acho importante a gente falar do que a gente vai falar aqui agora? Nós que somos adventistas, a gente tem uma compreensão baseada em Apocalipse. Nessa compreensão que ela se desenvolveu no século XIX, quando o cristianismo redescobriu a volta de Jesus. Esse movimento de redescoberta da volta de Jesus, ele foi acompanhado pelo movimento que deu início à Igreja Adventista. E ali se encontrou em Apocalipse ah, o fato de que haviam duas bestas, uma que saía do mar e outra que saía da terra. A que saía do mar, mar significa muitas pessoas, significa multidões, né? E a gente sabe que o lugar do globo que tinha muita gente era a Europa. Então essa besta ela sai da Europa. Em seguida a ela nasce uma outra besta, sai uma outra besta, essa besta ela sai da terra. Jader, o Jader explicou pra gente terra. Explica de novo, Jader, já. Só pra... Terra é uma parte oposta, né? A besta que emerge do mar, a região ali dos povos da Europa. E agora uma besta da terra é uma região mais isolada. Se vocês forem olhar a geografia no mapa, sempre que os povos perseguiram o povo de Deus, eles começaram do Oriente e iam em direção ao Ocidente. Então, cada vez mais o povo de Deus ele era empurrado para o lado, né? O povo perseguido. Até que surge uma região mais isolada, que é mencionada na Bíblia como a besta da terra, uma região afastada, Desértica, né? onde as pessoas. Desértica, exatamente. Onde as pessoas queriam começar uma nova vida longe da perseguição, que é essa região dos Estados Unidos, aí na América do Norte. Exato. Então, assim, no século XIX, quando os Estados Unidos não era nada, tá? Chegou-se à conclusão de que essa conclusão se chegou aqui, inclusive, tá? Ou seja, nos Estados Unidos, estudando as profecias no século XIX, chegou-se à conclusão de que esta besta emergeria daqui. Por quê? Porque este era o lugar vazio da Terra. Eles tinham acabado de chegar em fuga, né? Fugiram da Europa, fugiram da besta do mar, que é um poder religioso, e vieram para cá. Só que essa besta ela é descrita em Apocalipse 13 como um poder político. Ela dá poder ao poder religioso, tá? Ela passa o poder dela para o poder religioso, mas ela é um poder político. Então a gente tem uma besta que sai do mar, que é um poder religioso, e uma besta que sai da terra, que é um poder político. Beleza? A gente tem essas duas aí Isso. acontecendo ali em Apocalipse 13. E aí no século XIX, quando os Estados Unidos não era nada, chegou-se à conclusão de que essa seria a nação que teria esse poder. Eu digo que os Estados Unidos não era nada por quê? Porque hoje é fácil você olhar para os Estados Unidos e falar assim: é a maior nação da Terra, eles são os mais poderosos, eles têm o maior orçamento militar do mundo. Hoje é fácil, hoje o leão já está morto, né? Você quer ser caçador agora? Agora é fácil dizer que os Estados Unidos é a maior. É a maior nação, é a nação mais poderosa, a nação que mais influenciou o mundo por meio da sua cultura, por meio de Hollywood, que tem o poder econômico mais forte e o é, é, poder militar também. Então hoje é fácil, mas no século XIX, quando Recife era maior e mais desenvolvida que Nova York, era difícil, entendeu? Então assim, era um país eco que estava nascendo, a Europa era muito mais grandiosa. A gente tem a Inglaterra ali na Europa que é um país que dominou o mundo por muito tempo. É, então, assim, agora você tem um país eco nascendo que não tem absolutamente nada para você chegar a essa conclusão, exceto o texto bíblico. Então, há uma importância nos Estados Unidos, há uma importância nesse país, porque a gente tem uma referência bíblica a esse país no texto bíblico, falando que haveria um surgimento político importante aqui, que daria força para a besta religiosa anterior. Isso aqui é muito importante. Então, qual a razão que a gente está aqui falando isso aqui com vocês, tá?
Aconteceu ontem, vocês todos viram, tá, todo mundo viu, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, quero já deixar fazer um disclaimer bem claro agora no começo. A gente não vai falar de política, tá? A gente Isso. não tá Fala de preocupado. novo. A gente não vai falar de política, a gente não tá preocupado com republicano, democrata, direita, esquerda, Biden ou Trump, tá bom? Nós não estamos falando disso, nós vamos falar aqui do que é espiritual. Nós não vamos ficar olhando aqui para o mundo material e nós não vamos estar nos preocupando com a eleição. É, eu não voto aqui, Jader não vota aqui, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não está querendo falar de política. Então, segurem os cavalos, das narrativas intoxicantes do Brasil, por favor, porque o objetivo aqui não é nem fortalecer um lado, nem diminuir o outro. Nosso objetivo não é aumentar uma narrativa ou diminuir a outra, não é tomar lado nesta maluquice que está acontecendo aí no Brasil e em outros lugares do mundo, como aqui também. Então, assim, a ideia é só explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: vocês viram que aconteceu o atentado, a tentativa, né, de assassinato. Até agora, já, eu acho que todo mundo já deve ter visto. Eu tinha juntado vídeo, juntado foto, mas acho que agora todo mundo já Nem viu. precisa. Não precisa mais, né? Sim. Eu acho que todo mundo já Não. viu. A bala não raspou. A bala não raspou na orelha dele, como a gente achava no começo, porque tava sangrandinho aqui, né? A Isso. bala perfurou a parte superior da orelha dele, tá? Então tem uma foto, bem que você vê isso bem claramente, que tem o furinho da bala que atravessou, e os médicos depois confirmaram, falaram que a bala realmente atravessou, a orelha do Trump, tá? Por que que isso importa? Será que isso tem alguma coisa a ver com a profecia? Importa pelo seguinte, que Será que. ah, Não, tô falando, será que dá para a gente levar isso para o campo espiritual, para o campo das é, profecias onde a gente está se envolvendo? Será que isso é relevante para nós hoje, como pessoas que estão querendo estudar a Bíblia, entender as coisas que estão acontecendo agora? né, o que que a orelha do Trump tem a ver, né? Então, Jader, você consegue achar pra mim, por favor, aquele vídeo que eu te mandei, ontem? Hoje você me mandou um vídeo estendido. Eu quero aquele curtinho porque ele tá traduzido em português. O pessoal lê Tá, a legenda, tá? consigo. Então vamos lá. Gente, se essa bala pega, tá? Eu não vou nem discutir aquele negócio que tinha uma galera querendo fazer teoria da conspiração, de que quem foi, quem mandou fazer, quem não mandou fazer, se foi inventado, se não foi, enfim, eu não vou nem entrar nisso aí, tá? Não quero nem entrar nisso. Eu vou só falar o seguinte: se essa bala pega a gente, qual que é o nosso contexto? Nós já estamos na beira da Terceira Guerra Mundial. Na verdade, uma das forças de campanha do Trump aqui nos Estados Unidos é dizer que ele não vai dar prosseguimento à guerra, tá? A guerra da Ucrânia. A gente nem sabe se ele tá prometendo se ele vai conseguir cumprir isso, mas enfim, a gente já está à beirinha da guerra com a China. A gente acabou de ver o Putin ir lá fazer um acordo com o Kim Jong-un, né? Que é o cara da Coreia do Norte. O Putin declarou oficialmente que os Estados Unidos são inimigos da Rússia, tá? Essa declaração é oficial, beleza? Essa declaração política é muito importante, tá? Ou seja, as relações entre eles já são relações de inimigos. Não dá para ter conversas que se tinham antes e negociações que tinham antes só por causa dessa determinação legal, ok? Aí agora que você entende isso, é, eu vou explicar o seguinte. A gente já estava na beira disso. Aí acontece isso com o Trump. Cara, se o Trump morre, se a bala pega onde tinha que pegar e ela passou a 1 milímetro de pegar, a 1 centímetro de pegar, é, não há dúvida hoje aqui nos Estados Unidos. O consenso geral, inclusive CNN, que é contra Trump, e todas as outras jornalísticas que são contra o Trump, que são de outra linha, todas são unânimes em dizer que a gente estaria vivendo hoje uma guerra civil nos Estados Unidos, se isso tivesse acontecido. Então, assim, o desencadeamento de coisas que que aconteceria caso a bala pegasse na cabeça seria muito grande. Ok? Aí você vai ver no replay o que acontece. Você vai ver no replay o que acontece e é inacreditável.
Inacreditável. Primeiro que o menino tá tirando de perto, tá? Aquela distância ali não é tão difícil acertar. Segundo, que tem replay pra isso, Jader, também. Eu não sei se o pessoal viu. Se o pessoal não viu, bota no chat aí que eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, falando nisso, eu vou abrir o chat pra ver o que o pessoal tá Já tô comentando. com o vídeo com o corte aqui. Tá bom, você tá com corte aí. Cara, o que acontece? A bala vem e os caras marcam no segundo, frame a frame. Frame a frame do que tá acontecendo. Ah lá, a Cataline quer ver. Você consegue achar aquele vídeo que eu te mandei do Trump virando a cabeça na hora? Calma aí. Ah, acho que foi Twitter. Assim, ó, o Trump tá falando assim, ó, olhando pra frente. De repente, o Trump faz assim, ó, com a cabeça, assim. Só isso aqui. Quando ele faz isso aqui, a bala passa. Aí os caras até fizeram um desenho. É bom botar esse vídeo é importante. Os caras fizeram um desenho. Se a bala passa com ele com a cabeça assim, virada pra frente, ela tinha entrada. Como ele virou a cabeça no microsegundo da passagem da bala, ela pega na orelha. E ela fura a orelha. Quer dizer, furar a orelha quer dizer que ela raspou no crânio dele. Não é que ela raspou na orelha, ela raspou na cabeça. Porque ela furou a orelha. Beleza? E é um detalhezinho. Foi um detalhezinho. Você achou, viado? Se você não achou, eu acho que eu sei onde tá aqui. Eu ponho primeiro Primeiro o do o tiro. Primeiro rapaz. do tiro, é. Primeiro do tiro. Ah, não, do tiro não. Do tiro eu não achei ainda, não. Ah, não, não, peraí. Não põe esse daí ainda não, que o do tiro vamos primeiro aqui. Eu sei onde tá. Vou colocar aqui pro pessoal ver. Pessoal, eu quero que vocês vejam o quão perto passou essa miséria, tá? Será que eu te mandei? Foi no Insta? Ah, foi no Instagram, cara. É Foi, verdade. foi no Instagram. Você consegue abrir Instagram na sua tela aí? Consigo, Lindo. consigo. Tenta não mostrar suas mensagens. Tentarei. Mas eu vou mostrar pra vocês. É bom que deixa registrado aqui no vídeo. É, Galera, é aquele que tem a foto do cérebro também, né? Que ele faz uma isso, a simulação. foto do Ah, cérebro. tá. Isso é muito importante. É isso aí. Tá, tá. Então, Me dá o share aí da tela. já te dei. Ah, cadê? Share sound. Vocês estão vendo, pessoal? Aí. Foi no Hoje no Mundo Militar. Hoje no mundo militar. We see something that said, take a look what happened. Said, Ó, a viradinha da cabeça, ó. Viradinha da cabeça. what happened. Ó. Ele virou, passou. E ali tem o desenho. Se ele não vira, o que acontece? We see something that said, E você sabe que depois o pessoal fez até uma conta, né? Mostrando assim que a impossibilidade disso ser tipo assim, treinado, né? Não Ah, teria sério? como isso acontecer. Desculpa, gente. Se tem alguém aqui que acreditou que isso aí foi armado, é só ignorância mesmo de não entender nem de balística, porque é impossível. Nem com um sniper bom você ia conseguir fazer isso combinado desse jeito, tá? Então, assim, até porque, Jada, você tem que combinar com a bala, não é com o atirador. Porque a bala, É verdade. ela vai respeitar pressão atmosférica, ela vai respeitar vento, ela vai respeitar temperatura, tá? Então é com a bala que tem que combinar, não é com o Tudo. atirador. Sim. Então, assim, ó, E a bala. ideia, Quando eu pessoal, assim, virar a cabecinha assim, gente, quando eu virar a cabecinha assim, bala, você passa, tá bom? É de uma e a ideia que a estupidez. gente quer mostrar, pessoal, assim, com isso, é que existem forças, além daquilo que a gente vê, que também operam nesse mundo, que nem o Diego falou, né? A primeira situação, cara, que o país agora poderia estar enfrentando uma guerra civil. E segundo, eu já pode mostrar outro vídeo? Peraí, poderia não, Jada. Ia estar rolando. Eu tô aqui, eu posso falar pra você, tá? Porque assim, ó, Uhum. você não pode encurralar um cara que não sabe perder, tá? O americano não sabe perder. Então, quando você encurrala um cara que não Hum. sabe perder, isso aqui é Sun Tzu, arte da guerra, tá? Sempre que você vai lutar contra um cara, você tem que deixar um espacinho pra ele achar que ele vai sobreviver. Se você encurralar, você tá
Perdido, porque ele vai tirar força do inferno para lutar e para sair. Então você não pode encurralar um bicho bravo porque ele se vira e sai, tá? Então, assim, se você encurrala o povo americano hoje, você fala assim, só tem o Biden e acabou de tirar da cena o Trump, que era a salvação na cabeça deles. Amigo, isso aqui ia explodir. Então, é, essa viradinha você pode interpretar da seguinte maneira: Diego, foi coincidência. Cara, a chance dessa viradinha acontecer É, na hora que a bala tá vindo é muito, muito, muito difícil, tá? É muito, muito difícil. Mas ainda assim eu posso me manter numa suspensão de descrença, Jada. Ele fala assim: não, foi coincidência. Foi coincidência. Aí só que tem esse vídeo que o Jada vai mostrar agora. sim. Que vocês já podem ter visto também, né? Mas a gente quer analisar ele com vocês. Jada, tem que ver se o áudio tá indo junto, tá? Nessa. Tá indo sim. Então, And that's whenever beleza. I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan, and then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all Dá pausa throughout aí. Oklahoma. Tem And que they pausa were aí. lifting up these torches Áudio that em looked like cima. fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation. Dá pausa aí, And por it was favor, coming, it Jada. was being birthed, and it just kept spreading. Pausado. Eu achei que tinha legenda. Não tem, eu vou ter que traduzir isso, Não pessoal. tem. Sim. Tá. Então ele tá falando, pessoal, que ele teve um sonho, tá? É um cara. Ele tá falando que ele teve um É um sonho. cara X aí. Cara X. Teve um sonho em abril. Em abril, tá? Esse vídeo é de abril. Beleza? E ele teve um sonho. E ele é tipo, é tipo um profeta. Deus fala com ele, segundo ele mesmo, né? E aí, nesse sonho, ele falou que ele viu uma força muito grande de patriotismo se acendendo nos Estados Unidos. Ele viu pessoas com tochas nos estados ali, que ele vai citando os estados dos Estados Unidos, onde ele vê o pessoal com tochas, né? E aí ele fala que vai se acender uma chama patriótica nos Estados Unidos. Até agora ele está falando isso. Vamos lá, vamos ver. Spreading like fire all throughout Se America, espalhando. and I saw smoke rising up, and then I saw Como fogo em todos os Estados Unidos. This bullet flew by his ear, and it came so close to Peraí, his peraí. head that it busted his eardrum. Aqui é muito importante. Eu acho que eu falei em cima, Jada. Eu acho que eu falei em cima. Volta pro 30. Volta pro segundo 30. Aí. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. É onde ele vai falar agora que ele vê um atentado contra a vida do Trump. Ele fala que o Trump vai Em se abril. erguer, né? Que o Trump vai ser levantado, e aí ele vê um atentado contra o Trump. Até aí tudo bem. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got. Cara, ele acabou de descrever que quem não deu, se não deu para ouvir direito, que o tiro que ele leva fere a orelha direita dele, né? E aí ele cai no chão. Cai Nessa caída ajoelhado. do chão, ele tem ali, cai ajoelhado, ele tem um renewal na vida dele, né? Ele tem um awakening, onde ele agora vai se voltar para Deus ali completamente. Então, olha só, esse cara em abril tá falando, tá? Que iam tentar contra a vida do Trump. Ok, qualquer profeta pode chutar um negócio desse, certo? Qualquer um pode Até chutar. porque já era uma coisa assim esperada, né? né? Mas agora, o cara falar na seguinte sequência: a bala vai passar tão perto que vai furar a orelha dele e ele vai cair no chão ajoelhado, e a partir daí começa uma revolução espiritual na vida do Trump. Cara, quando eu vi esse vídeo, Jader, eu falei assim, não é possível. Porque assim, chutar que o cara vai ter um atentado pra ele, beleza. Mas acertar o lugarzinho da orelha... Agora, calma, deixa eu só deixar claro pra vocês. Gente, eu não acredito que esse cara é um profeta. Deixar isso claro. Isso.
tá? Eu não acredito que esse cara é um profeta. Eu vou explicar depois por quê. Mas é porque alguns vão sentir angústia ao me ver falando isso, vão achar que eu tô já, né? Não, calma. Isso, já estamos Só achando que calma. estamos endoidando já. Calma aí. Só que assim, galera, como que o cara fala isso 3 meses antes e acontece na vírgula o que ele falou? Na vírgula. Aí E continua. ainda a gente não Vai. chegou ainda, a gente também não chegou exatamente ainda onde a gente quer chegar, né? Porque isso aqui tudo é É, contexto para a gente demonstrar onde a gente quer chegar, pessoal. isso Quem está aí, acompanhando isso aí. os vídeos, vocês vão perceber que isso vai fazer sentido daqui a pouquinho para vocês. Se você sair do negócio agora, você vai estar perdidinho. Vai, Jader. Dá o restante do. Ou não precisa, não, não. Born Não. again during A this gente time vai lá, frame. vai lá e I'm assiste. Vai lá e assiste. Procura o profeta aí. Procura o profeta aí. Aí ele fala que vai vir uma grande depressão nos Estados Unidos, que é totalmente previsível, econômica. A gente está esperando isso há um tempão, que vai ser maior do que a da década de 30. A gente está esperando isso há um tempão, a gente sabe que isso está para acontecer, a gente sabe que estão tentando segurar isso nos juros, não vai dar certo. Isso aí, essa previsão tá fácil dele acertar. Porém, o que é importante prestar atenção é a ordem. Né? Ele fala, primeiro o Trump vai ser eleito. Então, olha só, 3 meses antes não tinha tido ainda o debate com o Biden, para esse cara falar com tanta certeza que o Trump ia ser eleito. Porque todo mundo tem certeza que o Trump vai ser eleito depois do debate com o Biden, que ele foi lá e vacilou na frente de todo mundo ao vivo. Certo? Até aí, mais uma vez, quando o leão tá morto, todo mundo é caçador. Mas esse cara tá falando 3 meses antes que ele vai ser eleito e que depois que ele for eleito, vai ter uma grande recessão econômica, vai ter muito sofrimento nesse processo, ele fala, e o Trump vai invocar o nome de Deus, e o Trump não sei o quê. O Trump se converteu nesse contexto da profecia do cara. E aí, galera, eu quero dizer pra vocês o seguinte, aqui tá o motivo, todo esse caminho pra chegar aqui e poder falar isso aqui, ó. Vai dar sim, tá? Vai dar pra assistir o Zoom, Sim. esse Zoom depois. Tudo isso pra chegar e dizer pra vocês o seguinte, galera, presta atenção no que tá acontecendo no mundo. Presta atenção, porque diante dos nossos olhos está acontecendo coisas que a gente estava esperando há muito tempo e corre o risco da gente não ver igual os fariseus, que não viram Jesus porque estavam com as expectativas erradas na cabeça, tá? Eu não sei, eu tenho meu palpite. Eu não sei quem é que está por trás do que está acontecendo, mas eu sei de duas coisas. Eu sei que é espiritual quem está por trás, e o que está acontecendo é espiritual. No sentido de a cabecinha virar na hora certinha para cumprir a palavra desse profeta aí, que 3 meses antes tinha anunciado exatamente isso. Então, assim, ó, aquela ideia de é coincidência, eu já joguei fora. Eu já não consigo, eu não tenho fé mais para acreditar que é coincidência. O que eu entendo de probabilidade matemática não me deixa acreditar que é coincidência que tem um cara que falou isso 3 meses antes e que aquela cabecinha virou meio segundo antes para o cara sobreviver. O meu primeiro sentimento, Jada, foi o seguinte: quando eu vi como aconteceu, sem ter visto o vídeo do profeta, eu pensei assim, cara, os 4 ventos, os anjos que seguram os 4 ventos, eles ainda estão segurando, irmão. Porque se deixa essa bala entrar na cabeça, se esse besouro sem asa entra na cabeça do Trump, amigo, hoje tava o bicho pegando aqui nos Estados Unidos. Isso só não está acontecendo porque, cara, os anjos estão segurando os ventos, eu pensei. Aí, porque eu tô achando que desde 2019 os anjos começaram a dar uma soltadinha nos ventos, né? Eles estão uns pouquinho dando linha, né? Estão Não uns sou. pouquinho estão soltando aos poucos. Eu acho que tá claro pra todo mundo que eles estão soltando aos poucos. E aí, quando eu vi isso acontecer, eu falei, ó, ainda estão segurando ainda. Porque se não era pra, se era pra estabelecer o caos, perdeu a grande chance, né? Então eu falei, não, eu acho que os caras estão segurando ainda. Aí eu vi esse vídeo desse profeta aí eu falei, mano, não, é pior do que eu imaginei. E assim, a ligação do patriotismo americano com o cristianismo tá acontecendo diante dos nossos olhos, cara.
E aí, Sim. o que que aconteceu depois disso? O que que o Trump falou, Jader? Como é que tá o Trump? Quais foram as melhores falas do Cara, ele Trump o depois discurso disso? dele se tornou religioso, né? Porque antes disso, ele não usava a religião. Apesar dele ser um cara, né, conservador, religioso, você pode ver que ele não usava termos religiosos na política dele, na propaganda dele. Agora, cara, ele mesmo fala que é um conflito entre o bem e o mal, que ele tá ali para vencer a weakness, né, para vencer a maldade no Wickedness. mundo. É, não, é palavra bíblica, wickedness. A Palavra bíblica. imoralidade. É. Deixa eu ler pra vocês aqui o que que ele falou no tweet dele lá. Não foi nem um tweet, mas foi na rede social dele. Eu mandei pra você, Jader, a fala. É, Ele fala assim, ó, gente. Palavras do Trump, tá? Vou ler aqui em inglês, depois eu traduzo. Thank you to everyone for your thoughts and prayers yesterday. Então ele já começa falando assim, ó. Obrigado a todos por estarem pensando em mim, né? Por estarem se preocupando comigo e pelas orações que vocês fizeram ontem. Olha aqui. It was God alone who prevented the unthinkable from happening. Foi somente Deus quem impediu do inimaginável acontecer. Então, o Trump, Sim. no seu primeiro tweet, já está atribuindo a Deus a salvação da vida dele. Porque, galera, Inclusive, ele pediu para todos o partido republicano para tirar de todos os discursos dele o, o, o tom belicoso, né? Ele fala, galera, agora não é hora da gente, tipo assim, aproveitar o momento para poder atacar os democratas. Agora é o momento da gente se unir. Ele mudou completamente o tom dele, cara, porque para ele falou que ele na capa dos jornais a fala dele, entre aspas, é assim: não era para eu estar aqui. Então ele mudou completamente. E que nem o Igor ali tá falando no chat, né? Que outras previsões têm surgido no Brasil também. Então, a bola que a gente está levantando é que o quê? Essas previsões elas têm um contexto profundamente espiritual. E a gente vai até dar um exemplo para vocês no livro de Daniel como isso acontece, né? A gente fica muito, é, às vezes até cético, né, Diego? A gente uhum, acha que o governo, os governos desse mundo, eles governam por si mesmos, né? É tipo Nabucodonosor mesmo. Eu com a minha força, né? A gente acha que Deus ele não estabelece, que ele não interfere na história. E daqui a pouquinho a gente já vai mostrar um exemplo para vocês em Daniel de como esse conflito espiritual entre as forças do bem e do mal, eles são muito presentes nessas pessoas que têm influência sobre o mundo, né? uhum, E o uhum. maior exemplo que foi esse que o Diego falou da Guerra Civil, cara. Se ele tivesse sido morto naquele momento, os Estados Unidos estariam um caos e, por tabela, o mundo inteiro estaria apavorado com o que iria acontecer. Exato. Porque aí abre espaço, né? Abre espaço para um monte de coisa acontecer. Os inimigos dos Estados Unidos, essa é a hora, Sim, né? exato. Então, assim, é, cara, o tom do Trump mudar faz todo sentido com o que ele viveu como experiência, mas ao mesmo tempo é assustador pra gente ver o tom do cara mudar. E ele começar a falar, ele falou, a fala que ele deu antes de twittar foi: a gente precisa se unir como país. Olha o que ele tá falando. O Trump, beleza? Aí ele vai e manda um recado agora, porque eles vão ter a, a conferência dos republicanos acontecendo amanhã. Isso. E ele manda um recado para os palestrantes, como o Jader falou aí, ó. Não falem contra os democratas na palestra. Mudem as palestras de vocês. What? O quê? Quê? Cara, isso é surreal. Quê? Aí, o Trump, cara, assim, ó, presta atenção, gente. Vocês viram onde a bala passou. Se fosse na sua vida, você ia passar a noite pensando o quê? Cara, não era pra eu estar aqui mais. O Trump nasceu de novo ontem, irmão. Ele nasceu de novo ontem. E esse nascer de novo ontem dele já está se refletindo numa mudança de postura. E aí você fala assim, cara. Aí nisso você vê um cara profetizando isso. E esse cara que profetizou, eu vi vídeo dele hoje, Jader. Falou que passou a noite em intercessão pelo,
pelo Trump, porque Deus tinha dito pra ele que seria naquele dia que aconteceria o negócio. Vai saber, cara, whatever. Eu só te digo uma coisa. Cara, tem coisa acontecendo. É pra isso que eu chamei vocês aqui. Por isso que eu falei, cara, a gente tem que falar isso, pessoal. Tem coisa acontecendo. E pode ser aquela coisa que a gente estava esperando. Eu não quero ser alarmista e eu não quero também chegar aqui e dar a palavra final, tá? Ah, o Diego falou, o Jader falou, não é nada disso. É só falar assim, o que a gente está sentindo pelo que a gente está vendo. Cara, eu vi claramente uma intervenção ontem. Eu vi claramente de quem eu não sei, tá? De quem eu não sei, se foi de Deus ou se foi do diabo, eu não sei de quem foi. Eu tenho meu palpite de quem foi. Mas, mas foi uma intervenção clara. A gente tá vendo espiritualidade por trás do que está acontecendo no mundo agora. E pode ser que a gente esteja vendo a besta que emerge da terra diante dos nossos olhos nesse momento. Pode ser que a gente está vendo esse começar desse levantar aí dela, né? É Sim. assim. Um exemplo, Diego, porque quando a gente fala assim, pessoal, essa questão do mundo espiritual interferindo numa eleição, sabe, na direção de um governo, isso pode até parecer um pouco assim, é, não é do nosso campo, né, Diego? Não faz parte da nossa cultura, principalmente como igreja, falar dessas coisas. Uhum, Mas eu quero dar um exemplo para vocês de como isso acontecia no passado e como a gente tem exemplos de que isso acontece hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Daniel, no capítulo 10, no verso 13. Daniel, no capítulo 10, ele vai fazer um jejum de 21 dias. Algo que era até contrário o próprio costume dele, até como judeu, até como hebreu, né? Israelita ali. Isso era contrário aos próprios costumes dele. uhum, Mas a gente tem o motivo de por que Daniel ele estava jejuando 21 dias. E esse motivo ele é respondido no verso 13, que diz assim: é, mas o príncipe do reino da Pérsia. Eu vou ler do verso 12, só para dar o contexto. Miguel fala com Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui a gente tem duas possibilidades que o texto nos traz. Uma é que essa resistência era o Cambises, só que ela é facilmente descartada, Diego, porque como que Miguel vai lutar com uma aham, pessoa, né? sim, sim. Literalmente. Uhum, E o príncipe da Pérsia é usada a mesma palavra para o príncipe Miguel. E esse príncipe da Pérsia é possivelmente um demônio uma enviado para potestade, influenciar ele, uma para potestade. interromper a reconstrução do templo. Isso. E a gente vê isso sendo continuado quando a gente vai para o verso 20, que diz assim: E ele disse: Sabe que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu virá o príncipe da Grécia. Então nós vemos que para os reinos desse mundo, existem potestades que elas trabalham especificamente para influenciar eles. Uhum. E Deus também trabalha com eles para refrear. Imagina uma pessoa dessa poderosa, né? Acorda irritado, começa a criar um tumulto, uma guerra. Então, Não, e esse conflito, os interesses do mundo espiritual cruzam com os nossos, então tem que cuidar desses caras. com certeza, isso é o segurar dos quatro ventos. Se essa Uhum. galera acorda irritada, acorda, né, sem um freio, é a gente que vai sofrer, é o mundo inteiro que vai sofrer. Não, Imagina quanto mais numa nação. você está falando do lado do bem, mas do lado do mal também. Eles também têm interesses. Eles também precisam influenciar os caras Exato. certos para acontecer as coisas que eles precisam que aconteça, né? Eles também fazem planos. Isso, exatamente. Então, assim, e Jader, é legal você trazer isso. Mais tarde, em algum momento, a gente vai ter que falar mais disso, porque o livro de Daniel fala muito sobre o mundo,
por trás das cortinas, a gente não vê isso normalmente, né? Mas ele é deliberado. A gente Sim. até no último programa a gente falou lá. Ah, não, no último que a gente gravou, não vou dar spoiler. Mas enfim, você Não dá tem. spoiler porque é muita coisa. Mas, Mas galera, o que a gente quer que vocês observem é como cada vez mais a política ela está se estreitando com a religião, principalmente nos Estados Unidos, que é o país em evidência nas profecias. Olha como cada vez mais eles se entrelaçam, olha como o linguajar é cada vez mais religioso, olha como é algo em nome de Deus, em nome do bem, Uhum, é uma uhum. batalha do bem contra o mal. Então, isso é para a gente, sim, uma grande evidência de que nós estamos vivendo num tempo muito singular da história. E Jader, eu coloquei o texto pro pessoal ver aqui do Trump, que eu não tinha terminado de ler. Você falou da linguagem, eu preciso terminar de ler. Olha essa linguagem aqui, galera. Ele fala isso, que só Deus foi capaz de impedir a morte dele ontem, né? O inimaginável acontecer. Aí veja só. Nós não vamos, we will fear not, but instead remain resilient in our faith. Nós não vamos ter medo, mas ao contrário, vamos ficar resilientes em nossa fé. Eu vou repetir isso da boca do Trump. Em nossa fé. E desafiaremos, e desafiantes em face da iniquidade. Isso aqui é bíblico. In face of wickedness. Cara, em face da iniquidade. Ele usou iniquidade, irmão. Você usa Não iniquidade é no seu qualquer dia a palavra. dia? Você usa iniquidade no seu dia a dia, Jada? Nem Você sabe que nem a eu ando. gente usa iniquidade. E, cara, eu ando aqui nos Estados Unidos e eu nunca vi alguém falar iniquidade pra mim. Sim, Ou e seja, não é iniquidade uma é o palavra que vive comum. sem. Sim, é o que vive sem lei, né? É aquele que vivesse como se não existisse lei. E quando Sim, a sim. gente vai para Apocalipse 13 e olha. E, pessoal, é, não é costume nosso, nós não fomos ensinados assim. Mas entendam que é muito mais saudável você entender a Bíblia, grandes partes, do que o pouco. É muito. Uhum, uhum. A sua segurança em interpretar o texto é muito melhor. Quando a gente olha para Apocalipse 13, ele tem ali basicamente três divisões. Nós temos no começo um poder religioso se utilizando dos poderes políticos para poder alcançar os seus objetivos. Na segunda parte, nós vemos ali a besta da terra, que é um poder político, utilizando do serviço religioso, utilizando da religião para alcançar os seus objetivos. Quando no capítulo 13 do Apocalipse, no verso No verso 12 fala assim, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, da besta religiosa, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal for curada. Esse faz, pessoal, não é que eles vão Combinar. pedir, eles obrigam, eles forçam. Por isso que é um cordeiro que fala como um dragão. Uhum. Quando o cordeiro fala, ele preza por um país de liberdade, por um país onde você pode realizar os seus sonhos, Não, não. mas na hora É um país da cristão. Cristo é o Cordeiro. país cristão. É. Mas na hora da canetada, na hora que ele vai agir, na prática dele, é como um dragão. Ele vai o forçar, ele vai usar o medo, ele vai usar a ameaça, ele vai usar o poderio dele para poder impor a lei. Então, nós estamos, né, que nem o Diego falou, um palpite, a gente não quer alarmar, pessoal, mas a gente quer compartilhar aquilo que a gente está vendo. Uhum. Nós estamos vendo cada vez mais agora a política utilizando a religião para alcançar os seus meios. E isso não é novo, não, gente. Isso é muito Uhum. antigo. Uhum. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê isso literalmente acontecendo nas palavras do próprio Jesus, quando ele fala da perseguição que o povo sofria pelos fariseus. Vou dar um exemplo para vocês. João, você já percebeu que João não tem parte apocalíptica, né? Mas ele tem o Evangelho de João, ele mostra a dinâmica relacional do tempo do fim. Uhum. Jesus fala assim, ó, eu tenho dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Ele vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora que todo que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Uhum. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim.
Aham. Então, coisas serão feitas em nome de Deus, né? Supostamente em nome de Deus, mas Jesus já está avisando, olha, essas pessoas elas não fazem ideia do que elas estão fazendo. Exatamente esse contexto de fazer em nome de Deus é que está sendo construído, né? É nesse exato Exato. momento que a gente está vivenciando. Não só aqui como no Brasil também, enfim. E a gente precisa prestar atenção nisso por causa da frase que o Jader acabou de falar. Eu acho que com isso dá para a gente, inclusive, concluir aqui. Se quiser abrir para o pessoal fazer pergunta, Isso. Jader, lê de novo essa frase de Jesus aí, só a parte final aí. Eles vão matar achando que estão fazendo o quê? Um- É, o que vos Prestando. matar julgará tributar um culto a Deus. Isso, aí próxima frase. Mas isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Exatamente. Então, assim, ó. É, o que que eu tô. A gente tá fazendo isso aqui, falando isso daqui? É para vocês todos ficarem com aquele fogo de palha de reavivamento e falar, agora Jesus está voltando. Não é para isso. É para falar para você que agora é hora de joelho no chão, irmão. Agora é hora de conhecer quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Você tá passando tempo com ele ou você tá deixando o celular, a vida cotidiana roubar o seu tempo de você ficar na presença de Deus? Porque as coisas que a gente esperava estão acontecendo. E a gente nem tá percebendo. Para olhar quantas pessoas não estão percebendo. Para olhar. Quanta gente que não tá vendo nada disso, que acha que isso não é nada, isso não é nada, foi coincidência, foi forjado, foi uma bala combinada, a bala de controle remoto que ela veio já na hora certinha, ela passou e tal. Então, assim, olha o movimento que tá acontecendo. Tem profeta aqui profetizando a favor do cristianismo. Esse cara é cristão, tá? Esse profeta é cristão, só pra vocês saberem. Então ele fala que a mensagem desse profeta, Jader, Deus falou para esse profeta assim, ó, eu ainda não terminei com a América. Ainda tenho algo para fazer Isso. com a América. É uma, é uma, é Uma uma, correção. é uma correção. É um patriotismo que está surgindo ali, né? Ou seja, esse cara está tendo uma visão, e eu acredito que ele teve visão mesmo. Você pode dizer o que você quiser dele, mas que ele teve visão, ele teve porque ele falou exatamente o que aconteceu. Agora, quem deu essa visão aí é outra história. Mas a gente está vendo coisas acontecendo diante da gente. O Igor aí citou, tem outras coisas acontecendo também. No mundo inteiro está acontecendo um monte de coisa. Essa é a hora da gente ser humilde e buscar Deus para conhecer quem Deus é. Porque a diferença entre o certo e o errado no final dos tempos não é achar que você está fazendo o que Deus te pediu, porque você vai acabar matando fazendo isso. Não é isso, é conhecendo quem ele é, para saber qual que é Isso. a voz dele, tá? Então, não Isso. é estar do lado certo, porque tem dois lados, eu vou escolher o lado certo. Os dois lados estão zoados, porque esse é o projeto. Qualquer lado que você escolher, você errou. Errou. Você escolheu o lado de Cristo, que é o lado dele. E o lado de Cristo é o lado dele, é separado de todos os lados humanos. E o lado de Cristo, lá é com Ele, é relacionamento com Ele, é tempo com Ele, é orando, é buscar a Deus e prestar atenção, porque estamos em tempo solene, cara. Estamos em tempo solene. Eu acho que é assim que eu tenho me sentido quando eu vejo essas coisas, é isso que eu tenho comentado na minha casa, e eu acho que meu chamado, minha vocação é vir aqui e falar para você, e contar para você isso. Que Sim, aí, isso deve nos despertar para vigiar o nosso relacionamento com Cristo. exato. Exatamente o que você falou. Se a gente cair nessa de querer fazer a divisão, porque quem faz divisão no tempo do fim é Deus, né? Hum, Quando ele fala temei a Deus e dai glória porque chegou a hora do seu juízo, a palavra juízo ali é crises, sabia? hum, E crises divide as pessoas. isso, Então deixa que a crise vai revelar quem são as pessoas. isso aí, Isso não pertence a nós. O que pertence a nós é desenvolver relacionamento com Cristo. É Ele que vai nos ajudar a entender que no tempo do fim a gente precisa de submissão à palavra de Deus. isso aí. Não falei para te interromper, não, fala. Não, cara, é momento singular, né? Cara, é um Momento momento singular. singular. É um momento singular. E eu volto a Momento dizer, singular que a gente está vivendo. eu não sei quanto tempo mais vai levar. Pode ser que leve 50 anos, eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu já tô vendo isso acontecer diante dos meus olhos agora e eu não me aprumar, cara, esse é o recado pra mim, porque se eu tô entendendo é pra mim isso. Se a gente chegou até aqui com o conhecimento que a gente tinha para poder reconhecer essas coisas,
É comigo que tá falando. É para mim agora. Entendeu? É agora. Preciso estar agora ligado nisso, agora em contato com Deus, agora em relacionamento com Cristo. Porque é isso que vai impedir os escolhidos de ser enganados. Não é escolher direito. É estar grudado no Senhor, cara. É isso. Esse é o tempo que a gente está Sim, vivendo e que assustadoramente as pessoas não estão vendo, cara. Assustadoramente, já. As pessoas elas estão vivendo como se não estivesse acontecendo nada. precisamos de colírio. É, cara, é triste. Enfim, não sei o que que vai dar isso aqui. É, e volto a dizer, a gente tem que ficar atento. Tenta não ser alarmista, tá? A gente não quer ser isso, mas ficar atento pro que está acontecendo no mundo é muito importante. Ter essa sensibilidade, até para a gente poder ajudar as pessoas. Porque se a gente não tem sensibilidade do que está acontecendo, Jader, a gente vive a nossa vida. Não, e a gente vai se destruir e destruir quem está em volta da gente, né? Isso mesmo. Porque se num tempo de paz a gente não consegue se relacionar com Cristo e criar compromissos com Cristo para o futuro, cara, no tempo da crise, você vai ser o primeiro a renegar a sua própria casa. Pai se Uhum, virando contra filho, filho contra pai. uhum, Então é no tempo de paz que a gente constrói a nossa armadura, né? É uhum. no tempo de paz que a gente se reveste da armadura de Deus para quando vier o tempo da crise, a voz de Deus ser tão familiar que a gente vai entender na primeira, falando, não, isso aqui que Deus está pedindo de mim, é isso que eu vou fazer no tempo da crise. Então, que Deus possa ajudar cada um de nós. E se tem alguém aqui que está acompanhando a gente que não viu ainda os 2 primeiros episódios, vai ficar bem mais claro e nítido qual que é o arco que a gente quer navegar para poder ajudar as pessoas a compreenderem um pouco melhor de por que que a gente entende que o livro de Daniel é um livro escrito especialmente para o tempo que a gente está vivendo agora. É isso. Valeu para vocês que vieram aqui participar desse momento de gravação com a gente. A gente gravou com o pessoal, já. Gravamos aqui junto com. Sim, Vou salvar aqui para posteridade quem estava presente aqui: a Anne Souza, Bruna, Bruno Moura, Cataline, Dr. Pablo, Gerdson, Eber, um iPhone, o iPhone de Andréia, o iPhone de Marcelo, Janaína, o Magnum, o Oziel, a Priscila e a Vaniele. Valeu, gente, por estarem aqui. Acho que essa é a nossa missão. Toda vez que a gente vê que alguma coisa aconteceu que vale a pena a gente comentar com vocês, podem esperar um plantão aí do Papo de Última Hora. E vamos seguir aí estudando o livro de Daniel, que é o que a gente precisa estudar no tempo que a gente está agora. Beleza? Um abraço.